Vamos começar pela carta do Flávio Bolsonaro, um caráter bastante entreguista mesmo. Qual a sua avaliação? Como é que o senhor enxerga isso? Nós estamos falando de alguém que tem uma proposta extemporânea, né, e que usou um truque de marketing brincando com fogo. Geralmente, quando isso acontece, a fábula está aí para a gente lembrar, né? Aprendiz de feiticeiro apanha das vassouras. E é isso que nós vamos ver acontecer. Ver acontecer com o voto das mulheres, que não deu nada certo. Ele sequer conseguiu convencer a madrasta dele, basta isso para a gente ir adiante na resistência, e principalmente nesses atos, eu chamaria a atenção, né, de quantos empresários e quantos militares assinariam essa carta de Flávio Bolsonaro. Aqueles que têm complexo de vira-lata, presta atenção em que canto da mesa o Brasil está sendo colocado na ordem internacional financeira. Presta atenção. O Banco Central brasileiro tem, eu não tenho medo de dizer isso, uma das mais eficientes e competentes burocracias para cuidar de moeda do mundo. A pau, nós aprendemos isso lidando com a inflação. Durante o pós-real e lidando principalmente com a dura realidade fiscal brasileira. O Banco Central é equilíbrio nesse processo. Então, o formato que o PIX está tomando, enquanto um processo, para explicar melhor, mas não é assim que a gente explica, né? Não dá para a gente falar tudo. Num processo de ameaça da hegemonia do dólar, é muito concreto. E de presença chinesa no mundo. É disso que nós estamos falando. Né? Então, portanto, quando a gente olha para as tarifas da 301, você está olhando para o pequenininho, cara. O X da história é terras raras e o X da história é o formato que o Brasil está dando para um meio de pagamento dele, eu detesto falar economês, mas é isso, não tem outro jeito, para um meio de pagamento dele internacional. Já com vários exemplos, nós fechamos contratos com soja, fechamos contrato com carne, com outro formato de pagamento fora do dólar. Né? A começo, é pequeno. Mas observa que o maior risco das sanções internacionais é mostrar que bancos internacionais grandes podem ficar com o teu dinheiro. Isso não vale só para a Rússia, isso vale para a Índia, né? Isso vale para os países árabes, isso vale para a Ásia inteira. Eu me lembro perfeitamente que no auge do início das sanções contra a Rússia, um indiano que foi presidente do Banco Interamericano e depois foi presidente do Banco Mundial, fez o aviso clássico. O Financial Times botou isso em primeira página. Cuidado, porque vocês estão mexendo com a confiabilidade do sistema. E não é em milhão. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Olha, primeiro de tudo, eu acho que nós estamos fazendo uma mistura, né? Nós não, que eu não fiz, nem você, nem a maioria do povo brasileiro. Né? Uma mistura que nunca aconteceu. Eu fui procurar para ver se nós tivemos outros episódios. Nem mesmo, vamos repetir, durante a ditadura militar, isto aconteceu. O Juracy Magalhães, que fez a declaração que fez, o que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, voltou para cá, entre aspas, demitido. Os militares nunca aceitaram. Tem alguma dúvida isso sobre o período militar e essa situação? É bom lembrar de dois episódios. A conquista das 200 milhas, que foi durante o governo Médici, no auge da ditadura, e o acordo nuclear Brasil-Alemanha, que mudou o perfil desse processo na era Geisel. O professor, 200 milhas náuticas, né? Náuticas, né? Explica pra gente o que é. Olha, significa o seguinte, águas internacionais têm uma legislação. Águas 200 milhas náuticas em relação ao Brasil têm o direito do mar, e nós fizemos isso valer. Desde 1924, nós fizemos valer isso. Né? Então, quando a gente olha para isso, nem mesmo no auge da ditadura militar, de tudo mais que aconteceu, pensa bem, era a Médici, tá? Isso não passou.
né? Isso não passou na goela dos militares no poder, não passou na goela das elites políticas que estavam junto com ele, e foi a áurea propaganda do regime. Foi uma coisa assim, bem com musiquinha, com tudo. Portanto, se alguém acha que a direita brasileira já teve posições antinacionalistas, cuidado, hein? Vai tá errando, feio, né? Porque nem isso aconteceu, nem a direita. Quanto à esquerda, óbvio, né? Quanto à direita, isso a gente precisa ponderar com uma certa calma, né? Então, portanto, eu acho que quando a gente olha para esse passado, e eu poderia falar mais, eu poderia falar de como o Sarney elegeu o PMDB, então PMDB, com atitudes nacionalistas anti-desestatização, anti-privatização. Para citar um exemplo que me veio na cabeça aqui agora. E assim por diante. E outros deputados que ousaram fazer discursos entreguistas e apenas sumiram, né? Então, portanto, a gente tem que olhar para esse passado e fazer uma pergunta clássica. Por que ele está fazendo? Né? O que é que o move? Né? E essa carta, assim como o movimento anterior, é um ato de desespero e é um ato de uma tentativa de sobrevivência política, custe o que custar. É disto que nós estamos falando. Hoje já está cada vez mais claro, né, que mesmo na relação da fala com o Paulo Figueiredo e o senador, o que aconteceu aí é que isso foi um jogo combinado. Não houve nenhuma. Foi feito para que ele dissesse: eu não aprovo esse tipo de coisa. E aí eu vou tanto não aprovo que vou colocar uma mulher. Sabe por que ele está fazendo isso? A gente precisa olhar para isso pelos números que as pesquisas estão mostrando. Eu não gosto de usar sem citar trabalho intelectual, isso não é honesto. Uhum. Esse trabalho de somatória de diferentes pesquisas, pegando uma consolidação delas, foi feito pelo jornalista César Felício no jornal Valor Econômico, um trabalho que merece atenção. O que é que ele mostrou nesse trabalho? Não é? Que o candidato Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tem forte apoio entre os homens, 4% a mais para ele do que para Lula. Uhum. Porém, entre as mulheres, é 8% a mais para Lula do que para ele. Se a gente não olhar para esses números, a gente não entende o X da história. O X da história foi tentar levantar uma situação absolutamente exponencial para, de algum modo, forçar uma mudança no contexto da campanha dele. Ele fez isso do mesmo jeito que fez com as mulheres. Eu vou falar isso para parecer amigo das mulheres. Eu vou falar isso para parecer amigo dos empresários brasileiros e dos trabalhadores brasileiros que dependem das cadeias produtivas integradas com os Estados Unidos. Sabe o que eu penso disso? Eu acho que a gente tem que voltar para Maquiavel ou voltar para Sun Tzu, se a gente quiser ir lá para trás, né? Uhum. Que, aliás, qualquer chefe mafioso sabia. Quando o teu inimigo está fazendo erros graves, não o atrapalhe. E nós temos que observar que o outro lado, o presidente Lula e os demais, fizeram declarações absolutamente, vamos ser sinceros, protocolares, porque eles queriam que ele exatamente, nada, meu filho, vai. Né? Vai nessa toada para ver o que vai acontecer. Né? Então, eu considero mais um ato de uma tentativa de sobrevivência política. É muito grave a proposta, ela é absolutamente, tem uma expressão que é muito boa, do velho Nelson Rodrigues, né? A gente está com aquele complexo de vira-lata mais acentuado do que nunca, né? Quem olha para isso deveria, dependendo do jeito que você quiser olhar, né? O Brasil é um dos países que tem coisas com as quais ele deve se orgulhar muito. O primeiro delas, que eu me orgulho desse país aqui, é o SUS. Ninguém tem. Qualquer americano, chinês, grego que caia na rua, ele é atendido. Ninguém pergunta para ele de qual é o social number para você ser atendido.
Isso não existe em outros países. Nós temos uma sequência de posições que são muito interessantes. Para quem gosta de prestar atenção nesses números, o Brasil está, neste ano aqui, já captando mais investimentos externos em empresas brasileiras do que qualquer outro país do G20. Eu vou repetir, está no valor de hoje. Então, quando você olha para isso, será que esses empresários são todos bobos? Eles vão pôr dinheiro aqui? Do que é que nós estamos falando? Vamos perguntar? Vamos ver quantos? Nós teremos uma surpresa muito, muito desagradável sobre isso. Então, eu acho que quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que pontuar isso como ele é, como essa carta, como esse processo, um ato de desespero e uma estratégia absolutamente equivocada. E isso não sou eu ou você que está dizendo, é a realidade. Todo mundo que vira as costas para a realidade paga o preço do seu ato. É simples assim. Outra vez, não, e aí a gente estava conversando um pouco antes de bater o papo contigo hoje ali no né? O Jamil estava no ar com a gente e deu conta de que existe uma certa interpretação no Itamaraty, com os diplomatas que ele conversou e tal, de que se isso pode ser um jogo combinado com o trumpismo para criar o problema e depois se vender como uma solução, né? O Flávio entraria ali. Sim, é isso que eu dizer. Você acredita nisso, Trevisan? Totalmente. É o mesmo jogo feito com o do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo fala o absurdo que falou, o Flávio diz, eu não sou desse lado. E levanta uma imagem de que, olha, não só não sou desse lado, como eu vou trazer uma mulher para a vice-presidência. Porque ele está olhando os números. Sabe, quando nós falamos do 4% a mais de homens e 8% a mais nas mulheres para o Lula, a gente tem que esquecer um dado da demografia. Você pode fazer o que você quiser com a demografia, menos desrespeitá-la. O Brasil é um país com 52% de mulheres e 48% de homens. As mulheres são a maioria, são 4% de diferença. Começa a olhar para isso numa eleição que está apertadinha e você percebe que os marqueteiros dele olharam para isso e disseram, cara, você precisa fazer alguma coisa com o voto feminino. Ele já derrotou teu pai e vai derrotar você de novo. Os 2% é muito difícil você decompor isso, mas vários marqueteiros experientes já fizeram essa decomposição. Aonde o voto feminino foi muito mais forte e foi suficiente para criar os 2% que deram a vitória a Lula. Isso pode estar agravado. Foi por isso que fez. Da mesma forma, usando o mesmo truque, fez a manobra em torno da carta para o Trump. Eu vou fazer isso para parecer o salvador da pátria, eu resolvo tudo. O trumpismo quer resultados concretos. Cadê o meu? Vamos falar claro. O trumpismo ouviu a resposta que queria. Tá, nós não podemos te dar isso aí, só que quando você tiver no poder, você obedece a nós vamos fazer isso desse jeito, ok? E ele já assinou embaixo isso. Ele não disse que vai fazer um governo de transição com os Estados Unidos, ele falou isso com todas as letras. Então, portanto, nós estamos lidando com uma cena de desespero político. E cenas de desespero político, elas não servem para tomadas de decisões sensatas em campo de batalha. Política é campo de batalha. Elas não servem. Então, de alguma forma, esse processo é muito estranho e ele, de um modo, ele deixa mais claro, ele deixa mais notório, o motivo desse desespero estar acontecendo, porque os sinais não são favoráveis à candidatura do senador. É disto que nós estamos falando. Então, veja bem, isto não é prognóstico definitivo. 2, isto não é opinião. Eu não estou lidando com a minha opinião sobre isso. Eu estou apenas e tão somente lendo fatos. Eu não trabalho com a minha opinião. A minha opinião, às vezes, nem meu filho presta atenção. Então, portanto, vamos devagar. Não é a minha opinião, interessa para mim mesmo. Agora, de alguma forma, os números são notórios. Você não pode inverter a pirâmide demográfica brasileira porque isso interessa politicamente. Isso não vai acontecer.
Outra vez aí, quando você olha para essa relação que está sendo proposta, o que mais te parece despertar o interesse dos Estados Unidos no que diz respeito ao Brasil? A gente sabe que tem uma questão muito forte em cima de terra rara, em cima de... O que você elencaria entre os principais interesses? Não há dúvida nenhuma que é terras raras. O Brasil é a segunda reserva do mundo e nós nem sabemos quanto tem. Né? Aliás, terras raras está se tornando um petróleo bem pior, porque o petróleo sempre dava lugares difíceis. Né? O primeiro lugar onde tem mais terras raras é a Ucrânia. Veja bem você, né? É que agora sumiu do nosso olhar, né? Sumiu do nosso olhar. Né? Lembra que havia um acordo, o Zelensky foi chamado de novo para a Casa Branca, foi bem tratado, porque o Trump já tinha discutido com o Putin a divisão das terras raras e como é que ficava. Uhum. Aí o Zelensky, de repente, deu para trás. Né? O Zelensky deu para trás para a Europa. E nós? Você vai pegar a fonte de terras raras mais perto que nós temos para fazer isso? Para entregar dessa forma? O segundo motivo de preocupação, eu acho que todo mundo entende que terras raras quer dizer desenvolvimento digital. Né? Você não fabrica um único celular sem imantação do chip, e para a imantação do chip você precisa daquela série de minerais que estão nessas terras raras. Então, sem terras raras, sem celular, sem drone, sem avião de caça, sem equipamento médico sofisticado, sem inteligência artificial. Então, dá uma olhada, é só pensar nisso aí, olhar um pouquinho para frente e ver o perigo que isso tem. O segundo problema que eu elenco, que é muito, muito sério, né, é o PIX. Os técnicos do Banco Central brasileiro, eles davam gargalhadas. Vários foram entrevistados fora off-record e todos riam da situação. O PIX brasileiro oficialmente, nós estamos treinando países africanos para usar o PIX. Técnicos do Banco Central foram para lá para fazer isso. O que é que tem por trás do medo do PIX? O primeiro deles é uma coisa bem pequena e bem comezinha. Né? Os dados do PIX estão no Banco Central, não estão em favor de qualquer empresa privada. Os dados dos cartões de crédito, se alguém acha que cartão de crédito dá muito dinheiro por causa dos 6% que o empresário paga, isso é bullshit, isso é dinheiro de pinga, para usar uma expressão bem brasileira. Né? Isso é pequeno, não é aí que está a grana do cartão de crédito. A grana do cartão de crédito é que cada vez que você usa o cartão de crédito em algum lugar, você mostra quem você é, o que você está, onde você está e onde é que você gasta seu dinheiro. Isso vale ouro. Esses dados valem ouro. Claro que tem a briga aí, mas a briga do Trump com o PIX não é essa. A briga do Trump com o PIX é o fato de que o Brasil se aproximou da China e abriu um PIX internacional com eles para produtos de compra e venda. Aí é que está a briga, cara! O Trump não ficou nervosinho por causa disso. O Scott Bessent, que é um ser racional, talvez o único ali, deixou isso muito claro, avisando com todas as letras. Olha o que o Brasil está fazendo com a China. Uhum. Olha o que foi o resultado da visita do presidente Lula. Olha o que é a sequência, as primeiras notícias de que nós vendemos soja. Não é pago em renminbi, nós vendemos soja pago no PIX Internacional, que criou-se como Banco de Desenvolvimento Asiático. Isso tudo tem um nome que deixa o Trump, vamos dizer assim, nervosinho, muito nervosinho. Hegemonia do dólar. Ainda é hegemônico, não há dúvida nenhuma. Mais de 80% das negociações internacionais são feitas em dólar, César. Não há dúvida alguma. Porém, está aparecendo alternativas. Primeiro para as commodities. Esse PIX internacional, se ele gestar, nós vamos começar a ter petróleo pago de outra forma. Países africanos estão sendo treinados na metodologia do PIX para uma outra realidade. Hoje vocês precisam disso para ameaçar o Putin. Como civil não adiantou nada, né? Sim.